E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UP-SSA do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: um submarino ou um navio pode flutuar porque o peso da água que ele desloca é igual ao peso da embarcação. Esse deslocamento da água cria uma força ascendente chamada força de empuxo e age em oposição à gravidade, o que puxaria o navio para baixo. Ao contrário de um navio, um submarino pode controlar sua flutuabilidade, permitindo que ele afunde e emerja à vontade. Para manter o nível do submarino em qualquer profundidade definida, o submarino mantém um equilíbrio de ar e água nos tanques de compensação para que a sua densidade total seja igual à água circundante, flutuabilidade neutra. Considerando as informações do texto, assinale a alternativa que descreve corretamente a operação de submarinos e navios em alto mar. Vamos lá. E aí ele fala na opção 1 o seguinte: para submergir, submergir é afundar. Um submarino permite a entrada de ar. Aí tu já começa a desconfiar dessa opção, né? Porque, olha só, para o submarino afundar, ele precisa ficar pesado, beleza? E aí, para ele ficar pesado, ele tem que estar deixando entrar água, beleza? E não entrar ar. Então, isso aqui já está indo pro beleléu. E aí ele fala, em seus tanques de compensação, produzindo um movimento de mergulho. E o erro da letra E é justamente esse, né? O que vai acontecer? Vamos analisar o seguinte. A gente tem aqui a embarcação, né? No caso é o submarino. Isso aqui é um submarino, tá, gente? E aí a gente vai ter aqui o peso e o empuxo. O empuxo é a força ascendente que ele cita lá no enunciado. Para que esse submarino afunde, ele tem que ficar pesado, ou seja, o peso tem que ser maior que o empuxo. Se isso acontecer, o submarino afunda. Ou seja, para esse submarino afundar, ele tem que estar adquirindo água para ficar cada vez mais pesado, beleza? Então, a letra A está incorreta. E aí ele fala o seguinte na letra B, ele fala, durante a flutuabilidade neutra, aí vamos lá, flutuabilidade neutra é quando a densidade do submarino é igual à densidade da água. Aí ele fala, a densidade total do submarino é similar do óleo diesel. Não, aqui está errado, né? Não é óleo diesel, é similar à água que circula ele, que ele carrega em seus tanques de combustível. E, na verdade, o óleo ele é menos denso que a água. Se a densidade do submarino fosse igual à densidade do óleo, o submarino ia flutuar. Então, como a gente quer que o submarino, né, nessa flutuabilidade neutra que ele diz, ele fique estável, né, ele fique lá paradinho, né? O que vai acontecer? Se o peso dele for igual ao empuxo, ele vai ter a tal flutuabilidade neutra, né, que ele vai ficar estável. E para isso acontecer, né, em termos de densidade, como que a gente pode expressar isso? A densidade do submarino tem que ser igual à densidade da água. Você pode até fazer uma relação, tá, matemática para chegar nessa conclusão, mas não é o objetivo agora, beleza? Mas é só basicamente abrir o peso aqui e abrir o empuxo, e aí você desenvolvendo, você chega nessa relação aqui sem problema nenhum. Enfim, a letra B também está incorreta. Vamos lá. A letra C ela é um pouco mais capciosa e a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela fala o seguinte, ó, a fim de manter uma correta navegação, um navio deve ser projetado para ter uma densidade maior do que a água que o cerca. Cara, olha só. Você está agora falando de um navio, né? Então, vamos lá. Tem a água aqui e aqui está o navio. Se o navio, né? Ele fala que o navio ele tem que ter uma densidade maior da água que ele cerca. O que ia acontecer? A gente precisa lembrar, né, que esse navio ele vai ter empuxo e peso atuando sobre ele também. E para ele ficar estável, o peso tem que ser igual ao empuxo. Então, a densidade, né, do caso do navio, teria que ser igual à densidade da água. Se essa densidade for maior, a gente precisa lembrar que objetos com densidades maiores do que a água, eles tendem a afundar. Então, o erro da letra C é dizer que o navio ele tem que ser projetado para ter uma densidade maior. Na verdade, não.
O navio, ele tem uma região com ar, e nessa região com ar faz com que a densidade dele fique praticamente igual à água que está em volta desse navio, beleza? Então a letra C está errada porque a densidade está aqui escrita maior, e não é o caso. Vamos dar uma olhada na letra D, que fala para a gente o seguinte: um submarino emerge, ou seja, ele vai lá para cima, se a relação entre ar e água no estanque de compensação diminuir a sua densidade total. Sim, objetos com densidades menores do que a água tendem a subir em relação às águas que circulam. Exatamente. Essa opção ela está correta. Por quê? Porque se a densidade desse submarino for menor que a densidade da água, ele começa a subir. Então, ele está falando justamente desse movimento de emergência aí, né, de subida do submarino. Não sei se a emergência está certa, mas eu acredito que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. E a letra E, você não pode marcar de jeito nenhum, criatura. Se você marcar a letra E, eu vou aparecer na sua casa e puxar seu pé, hein? Porque a letra E fala o seguinte, ó, um navio é capaz de flutuar se ele for projetado para que a força gravitacional não atue sobre ele. Cara, isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque para você não ter força gravitacional, você não pode ter massa. Então, esse navio ele nem existe, porque todos os materiais que compõem o navio têm alguma massa, então eles vão sofrer a ação da força gravitacional, a não ser que você esteja num espaço isolado no universo. Tirando isso, você não vai conseguir fazer essa questão aí da força gravitacional não atuar sobre ele. Isso aqui é um absurdo total, beleza? Você não pode marcar isso de jeito nenhum. Letra E está incorreta. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. O gabarito é a letra D. Gabarito é a letra D. E eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!